Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Essa é a nossa aula de número 22.2, tá? Ou seja, aquela aula de revisão dos conteúdos, onde nós vamos resgatar aí os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar em conceitos trabalhados na aula passada, olha só, falávamos a respeito da terceira lei de Newton. Ou seja, estávamos dando sequência naquela jornada, né, a respeito das leis de Newton para o movimento dos corpos. Só que agora, especificamente, falávamos sobre a terceira lei. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Terceira lei de Newton. Quando você tem um par de forças, né, você vai entender o seguinte, que existe uma mesma intensidade, então as duas forças. Vamos lá, cadê a nossa canetinha? Aqui. Uma força FA e uma força FB. Ok? Aí, as duas forças têm a mesma intensidade. Bom, como força é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido, eu entendo que o tamanho de uma vai ser o tamanho da outra. Então, em módulo, elas vão ser iguais. O módulo da primeira força é igual ao módulo da segunda força. Agora, caso eu fosse escrever as duas forças uma igual à outra, eu só poderia dizer que elas são iguais se eu escrevesse, aqui ó, FB, se eu escrevesse com esse sinal de menos, indicando que uma é oposta à outra. Bom, elas têm a mesma intensidade, elas possuem a mesma direção e elas têm sentidos opostos. Aí, na D, tem a mesma natureza. Ou seja, ter a mesma natureza quer dizer que as duas forças ou são de contato ou as duas forças são de campo, ok, pessoal? Então, quando for a terceira lei, essas coisas você vai ter que ter em mente. Elas têm o mesmo módulo, ou seja, o comprimento, o módulo da grandeza vai ser igual, a mesma direção, se uma é na horizontal, a outra é horizontal. Se uma é vertical, a outra é vertical. Se uma é diagonal, a outra é diagonal. Então, mesma direção. Mas sentido contrário, o sentido oposto. Uma vai para a esquerda, a outra vai para a direita. Uma vai para baixo, né? Uma vai para cima, a outra vai para baixo. Então, sentido sempre oposto. E aqui, a mesma natureza. Por exemplo, se um corpo aplica uma força no outro e é uma força de contato, a força de reação também vai ser uma força de contato. Mas se um corpo aplica uma força no outro e é uma força de campo, o outro vai exercer uma força de reação também sendo uma força de campo, ou seja, forças de mesma natureza. Vamos lá, pessoal? Olha só, o ato de chutar uma bola, né, vai te dar uma força aplicada pelo pé do jogador na bola, numa diagonal ascendente, e a força de reação da bola sobre o pé do jogador numa diagonal descendente. Quando você tenta martelar um prego, né, a força aplicada pelo martelo sobre o prego na vertical para baixo e a força aplicada em resposta pelo prego sobre o martelo na vertical para cima. Aí é a força de contato. E força de campo, a título de exemplo, podemos citar a força centrípeta, nesse caso a força de interação gravitacional entre a Lua, né, e o planeta Terra, ou seja, entre o satélite e o planeta Terra. Bom, aí o que você imagina? Bom, está orbitando, né, professor? Isso, está orbitando. Então significa que o planeta, ele atrai o satélite, mas o satélite também atrai o planeta. Então é um par de forças, ok? Então ambos, à sua maneira, vão sentir isso. Essa trajetória dele é definida por essa força de interação gravitacional. Como eles não têm que se tocar, como um corpo não toca no outro, para que a força aconteça, aí eu estou falando que é uma força de campo, ok? Ou seja, um não está tocando no outro, mas a força está acontecendo porque existe ali um campo gravitacional. Tudo bem, pessoal? Agora, olha só, eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta.
Opa, acabou o tempo! Espero que você tenha tentado fazer, mais do que isso, espero que tenha acertado. E agora nós vamos fazer a correção das questões no passo a passo. Vamos nessa! Primeira questão. Com mais de 80 anos, avião Paulistinha ainda é referência na formação de pilotos. A aeronave, também conhecida como Fusca com asas, ocupa a quarta colocação entre os aviões brasileiros mais vendidos na história, com 1.043 unidades produzidas por 3 fabricantes diferentes. Tá? Esse é um texto do CNN Brasil. O Paulistinha CAP-4 é um avião monomotor a pistão de asa alta, desenvolvido e fabricado pela Companhia Aeronáutica Paulista, nos modelos CAP-4 e posteriormente pela Neiva no modelo P-56C. É considerada uma das aeronaves treinadoras de maior sucesso no Brasil, tendo formado diversas gerações de pilotos. Então olha aqui uma imagem, né, uma foto retirada aí do CNN Brasil. No Registro Aeronáutico Brasileiro, da ANAC, constam mais de 300 exemplares do Paulistinha, dos quais cerca de 40 aeronaves estão em condições de voo. Os modelos mais antigos, em situação regular, são de 1946 e os mais novos de 1969. Então, olha só, pela data, né, pelo ano desses modelos, você tem uma ideia do quão tradicional eles podem ser. Porque, de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices como o avião Paulistinha no espaço. Vamos lá. Letra A. Por que as leis de Newton são válidas somente na Terra? Será? Letra B. Por conta da gravidade zero do espaço? Será? Letra C. No espaço não existe ar para ser empurrado pela hélice, logo a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. No espaço, somente é válida a lei da inércia. E letra E, no espaço, somente é válida a segunda lei de Newton. Então, olha só, diante das opções, né, fica meio óbvio aqui, né? Resposta, pessoal, olha só, vai ser a letra C. No espaço, não existe ar para ser empurrado pela hélice. Logo, a aeronave não pode ser impulsionada para frente. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. Ok? Então, quando ele fala aqui, ó, no espaço, ele está se referindo a uma região sem matéria, sem esse conjunto de gases que nós conhecemos aqui, né, na atmosfera. Então, no espaço, você vai ter o vácuo, né, o vácuo, a ausência de matéria. E no vácuo e na ausência de matéria, um sistema de hélice funcionaria para impulsionar alguma coisa? Não, porque você estaria aplicando uma força sobre qual material para poder ser impulsionado com a força de reação sobre ele? Não haveria esse material. E, portanto, aí, ó, a resposta acaba sendo o quê? A letra C, tá? Que justifica isso. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é impulsionada para frente. Vamos lá, pessoal? Questão 2. Felipe Coutinho tem carro guinchado em Barcelona. Segundo informações do jornal espanhol O Sport, o brasileiro deixou seu Audi Q7 estacionado em um local proibido. Sendo assim, a Prefeitura de Barcelona levou o veículo até o pátio municipal, onde o jogador precisou ir retirar, tá? E aí tá aqui, né, de VGNO Notícias. Considerando o guincho rebocando o carro, citado no texto, e supondo que esteja acelerando numa estrada plana e reta, nessas condições, a intensidade da força que o guincho exerce sobre o carro é... Então vamos lá, letra A. É igual à intensidade da força que o carro exerce sobre o guincho? É maior do que a intensidade da força, né, que o carro exerce sobre o guincho? É igual à intensidade da força que o carro exerce sobre a estrada? É igual à intensidade da força que a estrada exerce sobre o carro e é igual à intensidade da força que a estrada exerce sobre o guincho.
Então, olha só, terceira lei de Newton. Considerando o guincho rebocando o carro citado, né? Então, você vai pensar o seguinte. Vamos lá. Aqui. Ok. Então, vamos lá. Pensa o seguinte. Este é o guincho. Este é o carro, ok? E aí vai ter algum material, né, ligando aqui os dois. Ok, então uma força está sendo aplicada do guincho sobre o carro. Certo. Ok, aqui ó, na horizontal para a direita. Consequentemente, o fato desse carro estar sendo puxado, há alguma força em resposta a isso? Né? E essa força em resposta vai ter o mesmo módulo que a primeira força, que está para a direita? Né? Ela vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e sentido contrário? Então, olha só. A intensidade da força que o guincho exerce sobre o carro vai ter que ser igual à intensidade da força que o carro exerce sobre o guincho. Olha que bacana. Então, você fala assim, professor, quer dizer então que o guincho, né, ele está exercendo uma força, claro, para poder trazer o carro, naturalmente. Então ele faz uma força. Alguma coisa está conectado ali, ele vai puxando. Esse carro, em resposta ao que está conectado nele, ele também exerce uma força de reação. E é de quanto? E é de quanto? De mesma intensidade, né? Mesma direção, mas sentido contrário. Aí você fala assim, professor, mas se ele está puxando, por exemplo, com 100 newtons, e a força de reação também seria 100 newtons contrário, não deveria ser os dois estando em estáticos? As forças não deveriam se anular e o carro ficaria em repouso? Não. Esse é um pensamento perigoso, tá? O guincho está puxando com 100. Em resposta, pela terceira lei de Newton, o outro está voltando com 100. Então, se anularia e o carro ficaria em repouso? Não. Esse é um pensamento perigoso. Por quê? Se tratam de dois corpos diferentes. Não é mais 100 e menos 100 aplicado no mesmo corpo. Você não aplica a ação e a reação no mesmo corpo. Entende? Então, por isso que você vai ter o movimento do carro. Mas ainda assim, nessa situação de ação e reação, você tem a força aplicada pelo guincho de ação e em resposta a força aplicada pelo carro. Vamos nessa. Então, por isso, pessoal, você vai ter aí, ó, letra A. Questão 3. Um eletroímã é um tipo de dispositivo eletromagnético o qual faz uso de corrente elétrica, a fim de gerar um campo magnético. Para que isso ocorra, usualmente, faz-se uso de fios espiralados que ficam no entorno de um material ferromagnético, podendo ser núcleo de ferro, de níquel, cobalto e etc. O primeiro eletroímã só foi inventado em 1824 pelo cientista inglês William Sturgeon, que desenvolveu o eletroímã em formato de ferradura, com o fio de cobre não isolado. Então olha só a representação desse eletroímã, né? De fato, o formato de ferradura. O primeiro eletroímã artificial, inventado por Sturgeon, em 1824, desenho original de Sturgeon em seu trabalho de 1824 para a British Royal Society of Arts, Manufactures and Commerce. O ímã era feito de 18 voltas de fio de cobre nu, né? O fio isolado ainda não havia sido inventado. Então tá aqui, ó, uma representação antiga, né? Você pode ver que tá de uma forma diferente, mais antiga, mas ainda assim você consegue entender, ó, a polaridade, o norte, o sul, o enrolamento do material, ok? As espiras. O eletroímã circular, especialmente desenvolvido para atividade de carga e descarga e aplicado no transporte de materiais ferrosos, placas de sucatas ou bolas de aço, carbono em usinas siderúrgicas, metalúrgicas, pátios de manuseio de sucatas, recuperadoras de escória, produtores de aço, dentre outras dezenas de empresas, operando suspenso através de pontes rolantes, guindastes e escavadeiras. Olha que o tanto de aplicação. Conforme a figura,
percebemos que o eletroímã circular está prestes a levantar uma certa quantidade de sucata constituída de ferro. Assinale a alternativa correta. É a sucata de ferro que atrai o eletroímã. É a sucata de ferro que atrai o eletroímã. Letra B. A atração da sucata de ferro pelo eletroímã é igual à atração do eletroímã pela sucata de ferro. Letra C. É o eletroímã que atrai a sucata de ferro. Letra D. A atração do eletroímã pela sucata de ferro é mais intensa do que a atração da sucata de ferro pelo eletroímã. E letra E. A atração da sucata de ferro pelo eletroímã é mais intensa do que a atração do eletroímã pelo ferro. Aí você fala, eita professor, e agora? São muitas opções aí, né? Mas usando a terceira lei de Newton, né? Vamos matar a charada aqui, ó. Letra B. A atração da sucata de ferro pelo eletroímã é igual à atração do ímã pela sucata de ferro. Então não se engane, não se engane. Se você vai ter um material aqui, né? O eletroímã, e ele vai puxar uma quantidade de sucata de ferro, você vai ter uma força, na vertical para cima, e você vai ter uma força na vertical para baixo, tá? Essa força na vertical para cima e para baixo, elas têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, a mesma intensidade, elas têm a mesma direção vertical, mas o sentido, por exemplo, a sucata de ferro é atraída pelo eletroímã, então ela vai para cima. E já o eletroímã, ele é atraído pela sucata de ferro, então ele está direcionado para baixo, tudo bem? Então tá aí a resposta, letra B. Vamos lá, pessoal, decolando para o futuro. Questão 4. Asteroide, a rocha, cruza a rota da Terra. Olha só. O asteroide, chamado carinhosamente de The Rock, a rocha, tem cerca de 650 metros. De nome científico, 2014, JO25, esse asteroide vai passar esta quarta-feira perto da Terra, sem qualquer perigo, informa a NASA. A rota da rocha espacial passa a cerca de 1,8 milhões de quilômetros da Terra. Olha, fica tranquilo. Ou seja, cerca de 4,6 vezes a distância entre a Terra e a Lua, tá? Então já é distante, né? Entre a Terra e a Lua fica mais distante. O asteroide, a rocha, é atraído gravitacionalmente pelo nosso planeta. Sabe-se que a massa desse asteroide é muito menor do que a massa da Terra. Considerando apenas a interação entre o asteroide, a rocha, e a Terra, conclui-se que o módulo da aceleração da Terra é maior do que o módulo da aceleração do asteroide. O módulo da aceleração da Terra é igual ao módulo da aceleração do asteroide. A intensidade da força com que a Terra exerce sobre o asteroide é maior do que a intensidade da força com que o asteroide exerce sobre a Terra. O módulo da aceleração da Terra é menor do que o módulo da aceleração do asteroide. E letra E, a intensidade da força que a Terra exerce sobre o asteroide é menor do que a intensidade da força com que o asteroide exerce sobre a Terra. Aí você fala assim, e agora, professor? Vamos lá. A terceira lei de Newton fala que o par de ação e reação tem módulo igual, né? Tem módulo igual. Mas você vê que nenhuma das opções está falando que é igual. Aqui fala que é maior, né? Aceleração. O módulo, a intensidade da força. Aqui está falando que é maior, olha só, aceleração, o módulo da aceleração, a intensidade está falando que é menor. Então, pela terceira lei de Newton, quando ele fala intensidade da força, nenhuma delas acaba sendo verdadeira, porque nenhuma delas está falando que o módulo é igual. Então, a resposta não vai estar no módulo da força, tá? A gente vai usar o conceito de que força é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante, né? A força vai ser igual para os dois em módulo. Mas como o asteroide ele tem menos massa, a aceleração sobre ele é maior. A Terra, como tem muito mais massa, a aceleração sobre ela vai ser menor. Ou seja, esse raciocínio vai bater com a letra D. O módulo da aceleração da Terra é menor do que o módulo da aceleração do asteroide. Já que ela é o quê? Já que ela é
mais massiva, então a aceleração sobre ela é menor. Ok, pessoal? Tem um material complementar, tá? Para você assistir o vídeo Leis de Newton, Mundo, Física, Enem, tudo bem? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima! Tchau, tchau!